Olha só, quando você abre o Game Maker, né, ele vai mostrar, obviamente, sim, caso você queira a versão profissional, que é justamente para você estar aí distribuindo comercialmente os seus games, tá? No nosso caso, por hora não vai ser, porque o nosso foco é conhecimento, o quê? Acadêmico. Então, vamos vir aqui, eu quero que você faça o seguinte, olha, você tem a opção de novo, importar, release, demos, tutoriais, né, ou seja, tem até tutoriais aqui da própria empresa, mas eu quero que você dê um pulinho aqui em novo. Clicou em novo, por que novo? É onde você vai estar salvando o seu projeto, tá ok? Então, eu vou aqui nos 3 pontinhos, olha só, vou aqui em cursos, Game Maker, perfeito, a segunda aula no caso, e vou colocar o projeto de exemplo 01, ó. Então, primeiro você salva o projeto, clicar em Create, prontinho, startou aqui, ó, startou, estamos aqui. Vamos ver nessa aula como está trabalhando com sprite. E o que são sprites? Olha só, eu estou com uma sequência aqui de imagens que no estilo pixel art, que são sprites. Vou clicar aqui 2 vezes, vou abrir aqui pelo editor do GIMP, que é o editor free mais utilizado no mundo. Observe, olha só, vou dar um zoom, tá? Segura a tecla Ctrl, o botão do meio do mouse, estou dando um zoom. Opa, tá aqui em segundo. O legal do GIMP é que você não perde a visualização do que você tem atrás, ou seja, em segundo plano, tá? Então, olha só, eu consigo estar aí trabalhando, somente para quem não tem mais de um monitor ou não tem um monitor tão grande, isso ajuda bastante. Então, ó, segura a tecla Ctrl, o botão do meio do mouse está aqui. Você vê que está no estilo pixel art, porém está com o canal alfa. Você sabe que independente do editor, esse fundo acinzentado com quadrinhos, né? Quadriculado, na realidade, esse fundo aí todo quadriculado com vamos dizer assim, quadrados cinza claro e cinza escuro, significa que não existe nada atrás, é o que a gente chama de canal alfa. Então, trabalhar com sprites são imagens, tá, de baixa resolução que possuem canal alfa, tá? Então, só para deixar isso bem claro para você. E o que acontece? Só para que você veja, ó. Estou aqui só, dei uma pintada para que você veja que é totalmente transparente, tá? Então, o que são sprites? Sprites são imagens, aí pode-se dizer tranquilamente de baixa ou alta resolução, mas com canal alfa em evidência, utilizado principalmente para games, ó. Selecionei, inverti, colei, Ctrl V, e observe uma coisa, olha só, ó, aquela camada, deixa eu jogar aqui um efeitozinho gradiente, tá? Ó, só para que você veja que é uma camada transparente, tá? E isso é muito utilizado no desenvolvimento de jogos. Poxa vida, olha, tranquilamente desde os anos 90, década de 90, 95, 96, até mesmo, na verdade, é um pouco mais antecessor, desde o primeiro jogo em 3D, né? Wolfenstein, né? O Castelo de Wolfenstein, aí criado pela id Software, seguidamente aí Doom, até os jogos atuais, mesmo para as plataformas mais atuais como o PlayStation 4 ou Xbox One, acredite, meu amigo, até hoje se utiliza a técnica de sprite, tá? Para que você utiliza essa técnica? Para simular, por exemplo, vegetação, partículas de chuva, borrifos de sangue, água, fumaça, explosões, etc. Tal. E no nosso caso aqui, através do Game Maker, para cenário, composição de cenários e personagens, tá ok? Agora que a gente já sabe, aí já foi apresentado a grosso modo o que é sprite, vamos voltar lá para o Game Maker, perfeito. Olha só, eu vou fazer o seguinte, você tem que interpretar o Game Maker aqui, né, essa área aqui, como se fosse uma prancheta de trabalho, né? E aqui essa lateral que tem os elementos que vamos utilizar, na verdade está tudo vazio, né? Conforme vamos produzindo, esses elementos vão sendo incorporados, né, a essa árvore aqui de pastas, ok? Interprete como se fosse aí as suas gavetas, a sua forma de organizar os elementos que vão ser utilizados na produção do jogo, ok? E essa barra de ferramentas aqui, interprete como se fosse realmente a sua caixa de ferramentas. Então, área de trabalho, gavetas para a organização dos elementos a serem usados e caixa de ferramentas, ok? Então, perfeito? A primeira coisa que vamos fazer, olha só, um background, que é uma cena de fundo, não necessariamente precisa ser sprite, tá? Mas vamos começar pelo que estamos explanando, que é o que? Sprite. Então, eu vou vir aqui, botão direito do mouse, olha só, Create Sprite, ou seja, criar um sprite ou adicionar um que já existe. Opa, olha que legal. Vamos primeiro criar.
Vou colocar o nome de, deixa eu ver, Sprite 001, perfeito. Aí pergunta, ele quer saber se eu vou editar, e aí é legal, porque ele abre aqui como se fosse um editor, né, para mim. Ou se eu quero carregar um existente, eu vou pedir para carregar um existente, exatamente aquele que estávamos manipulando, tá? Olha só, vou até copiar essa pastinha aqui, tá? Que é utilizado em vários cursos nossos aqui da Camaleão. São personagens aí feitos por nós. E vou jogar aí, vai estar na aula 2, você não precisa se preocupar, tá? E vou carregar daqui, perfeito. Vou chegar aqui, load sprite, ok, game maker, personagem, tá aqui, ó. Selecionei o primeiro, perfeito. Tá aqui, ó, tá selecionado, ó, load sprite, tá bom? Se eu quiser editar o mesmo, é só vir aqui. A gente vai estar abordando isso um pouco mais depois, ok? E vou dar simplesmente ok, tá? Os outros elementos eu vou estar aqui, ele tem width, é largura, ou seja, tem 62 pixels de largura e 69 de altura, tá? É praticamente quadriculado, né? E aí tem outros elementos aqui que eu vou estar abordando com vocês na prática depois. Aqui é a posição original, tá? Eu posso alterar ou não, tá bom? Só para que vocês saibam, a posição original ó, olha só, a posição original aqui do meu elemento, tá? Do meu sprite. Ó, vou jogar 0, tá? Posição de controle sobre o mesmo. Se ele vai ser replicado, se ele vai ser um ladrilho, se ele vai ser replicado, ou seja, multiplicado, seja na horizontal ou na vertical. Isso ocorre muito quando você quer simular, por exemplo, aí parede, por exemplo, vegetação, céu e por aí vai, tá bom? Se vai ter precisão de colisão, tá? Principalmente quando é personagem, você trabalha com colisão, tá? Por hora eu não vou estar aplicando, e eu tenho um editorzinho aqui que eu tinha comentado com vocês, onde eu posso estar criando animações, trabalhando com coloração, efeitos, trabalhando com vários filtros aqui e organização de imagem, etc e tal. A gente vai abordar isso será um capítulo à parte, vamos estar abordando isso mais à frente, tá bom? Vou só dar um ok aqui, perfeito. Olha só, meu sprite já está aqui, ó. Deixa eu matar aquele que eu tinha criado sem querer. Ó, botão direito do mouse, para deletar alguma, só vem aqui, botão direito do mouse, delete, pronto. Tá aqui, eu tenho o meu sprite, ó, clicou 2 vezes, ele abre aqui o editor. E antes de continuarmos, quero mostrar uma coisa para vocês. Qual que vai ser o alvo, qual vai ser a plataforma aí que será o foco da produção do seu jogo? Olha só que legal, você tem para o Windows, macOS, que é o sistema operacional aí da Apple para computadores e notebooks, HTML5, iOS, que é o sistema aí operacional mobile da Apple, né, para tablet e smartphones, Android, Windows 8, tá, via JavaScript, nativo ou não, Windows Phone, Ubuntu, no caso Linux, né, Tizen, JavaScript, Tizen nativo, Windows, a nível genérico, Android ou iOS, também em outros formatos, tá bom? Então só para que você saiba, eu vou deixar aqui a princípio Windows. Clicou aqui, olha só o que eu tenho, Room Properties, a sala de propriedades, né? Aqui você fala, mas por que eu tenho que ter puxa vida, essa ferramenta aqui para a mim estar trabalhando? Justamente para você estar jogando o background, o fundo, né? Porque assim, se eu pegar esse personagem aqui, ó, que nós adicionamos esse sprite, que é apenas uma imagem estática com o canal alfa, né, que vocês viram, e arrastar, não vai ocorrer nada aqui, tá? Então o que acontece? Aqui eu vou criando todos os meus elementos, as imagens, arquivo de áudio, fundo, caminhos que eu quero que o meu personagem ou elementos sigam, arquivo de programação, que é via script, shaders, vamos chegar lá, que é um formato aí de mapeamento, fontes, exatamente, fontes mesmo, como as que você usa no seu sistema operacional ou editor de texto, linhas de tempo, objetos e rooms. Aqui é que eu quero chegar, onde você vai compor mesmo, né? Aqui é a nossa área em branco, que eu falei que era como se fosse uma prancheta de trabalho, né? Na realidade é como se fosse um espaço mesmo de trabalho. A prancheta em si vai vir aqui, ó, quando você clicar em Create Room, tá? E aí você, aqui é onde nós vamos definir o fundo, a coloração do mesmo, tá? Olha só, o botão do meio do mouse você dá zoom in, zoom out. Aqui até para escrito no editor, né? Mas na prática aqui vamos dizer assim, um subeditor, onde eu vou apenas definir alguns parâmetros de tamanho, coloração ou imagem de fundo do background. Seria como se fosse a fase do jogo, tá? Então, só para que você tenha isso em mente, tá? Posso utilizar, ó, foreground, uma imagem de segundo plano, tá?
E eu vou vamos dizer, eu vou detalhar isso mais para frente, tá? Então só quero que você saiba disso, que sem ter um room, você nem roda o jogo, tá? Tanto que eu vou fazer o seguinte, ó, eu só não vou salvar, tá? Vou botão direito do mouse, deletar, ok? E apesar de estar com tudo salvo, olha só, eu vou dar um play aqui para você ver como o jogo está ficando, para rodar, para testar ele mesmo funcional. Você clica aqui, ó, em Run the Game, que é o modo Runtime. Olha só, ele fala que precisa de pelo menos uma sala para que o jogo seja executado, ou seja, ele precisa pelo menos de uma fase do jogo para que o jogo venha a ocorrer, né? Então eu vou vir aqui, ó, botão direito do mouse, Create Room, ou você pode adicionar uma existente, porque ele salva também, como eu já disse, as rooms, né, são como se fossem fases dos jogos, ó, Create Room. Perfeito. Vou mudar aqui só a coloração de fundo, tá? Só para que você veja. Aqui são as dimensões, no caso estou trabalhando com 1024 pixels, tá? Por 768 de altura, mas você pode alterar, fica à vontade, tá bom? Só para deixar isso bem claro. Tem questões de física, se eu vou habilitar questões de física ou não no meu ambiente, tá? Então só para que você saiba disso. E vou mudar agora o fundo. Olha só. Visualização, eu posso escolher aqui diferentes tipos de visualização para eu estar trabalhando. A gente vai ver isso na prática quando tiver com mais elementos, porque aí faz mais sentido. Eu vou mudar somente o fundo agora. Deixa eu ver aqui um fundo bem clean, um azul, né? Um azulzinho tá ótimo, perfeito. Vou vir aqui, ok, vou fechar e vou salvar. E agora eu vou dar um play. Ele está compilando, tá? Olha só, isso aqui é como se fosse um emulador, tá? Então, bem, como o room, a sala, só tem o fundo azul mesmo, e dentro daquelas dimensões 1024 pixels por 768, tá aí, tá funcional, tá? Então, quer dizer, eu preciso ter um mínimo, mesmo que seja um espaço vazio, ter pelo menos uma room, ou seja, uma sala criada, que seria equivalente ao level, a fase do jogo, tá? Isso aqui, ó, só para que você não se preocupe, ele lista todos os elementos que estão envolvidos no projeto, tá? Seja sprite, arquivo de áudio, arquivo de programação, etc e tal, ele vai listando e vai mostrando aqui. Isso é muito bom e você vai sentir isso no dia a dia, porque esse debugger, né, essa depuração, ele cria um relatório se houver alguma coisa que esteja atrapalhando a performance do jogo, enfim, ou que esteja dando algum erro, algum bugzinho, você vai conseguir ver, assim, visualizar aqui, vai depurar, vai achar e resolver o problema. A gente vai sentir isso na prática, tá? Então esse aqui é um relatóriozinho que ele cria, tá bom? A nível de depuração, e até bom para você também utilizar ele como medição em termos de performance, tá ok? Próxima aula vamos estar aí começando a inserir elementos no nosso level, no nosso room, tá bom? Hoje você viu aí o conceito de sprite, ver como criar o mesmo e trabalhar com sala, a room, que é as fases do jogo. Sem elas você não consegue fazer nada no Game Maker.